acontece, gente? Então, eu falo bastante, né? Plota na carta, vamos monitorar, nananã. Acredito que tenha muita gente, assim como eu, um dia, que achei que a carta de controle era só para me dar mais trabalho, né? Porque eu já contei aqui para vocês de outras ocasiões que a gente tinha o critério da carta para a gente mostrar para o auditor e tinha o critério para tomada de ação imediata, e às vezes essas duas informações, esses critérios não batiam. Então eu não entendia por que a gente tinha que ter carta de controle, uma vez que a gente já tinha o critério definido, tá? E o que acontece? A carta de controle, então, que é outra coisa que eu vejo bastante quando eu vou fazer auditoria ou até nos treinamentos, o pessoal vai me mostrar a carta de controle e me mostra uma tabela de resultados. Então, eu fiz a amostra de controle e aí eu venho aqui e lanço aqui o dado. Aí aparece lá, confere. Tem umas planilhas top aí que eu vejo por aí, né, que ela até conversa com você, né? E aí aparece lá, confere ou não confere. E aí eu falo, viu? Cadê o gráfico? Né? Que eu tô vendo aqui só a tabela, você falou que passou, mas e aí? Então, o que acontece? O show da carta de controle, né? A mágica da carta de controle, ela tá no gráfico. Tá? Então, a tabela a gente coloca ali para uma organização dos dados de entrada, mas lembra qual que é a finalidade de uma carta de controle? Monitoramento contínuo e avaliação de tendências. E isso acontece no gráfico, turma. Exatamente. Então, toda carta de controle, a gente precisa ver o gráfico, beleza? Por quê? Uma coisa é a gente ter as tomadas de ação relacionado a pontos fora de controle. Então, se a gente tem lá os limites de controle e limites de atenção, se eu tenho a saída de um ponto acima ou abaixo, fora, tá? Desses limites de controle e de atenção, de controle, desculpa. O que acontece é que eu preciso tomar uma ação imediata, né? O meu resultado está fora de controle. Se está fora de controle, as minhas amostras estão sobre suspeitas, eu preciso entender se foi um problema pontual ou se é algo que vem se alongando ali, eu não tinha percebido, né? Ou coisa e tal, e corrigir imediatamente antes da liberação dessas amostras. Essa é a primeira situação. Então, nesses casos, você olhar ali e ele te dá respostas que tá fora, ótimo, né? Porque é pontual, você bate o olho ali, não confere, tá acima ou tá abaixo do seu limite de controle, tem que resolver. Mas essa é uma situação que já está fora de controle. Então, eu corrijo imediato. Lembra que a carta, monitoramento para avaliar a tendência. E avaliar a tendência é onde está o grande desafio da carta de controle. Tá? Porque o que acontece? Pra gente ver tendência, é aquilo que a gente não tá percebendo, porque tá tudo dentro, né? Tá dentro dos critérios de controle, tá dentro dos critérios de aceitação, então eu não tô sentindo nenhum impacto, e eu tenho tanta coisa para fazer no laboratório que é melhor eu não sentir mesmo, né? Mas ela pode estar querendo te avisar para você se antecipar em algumas tomadas de ação e não esperar o problema acontecer, tá? Então, o que acontece? A gente tem as situações de tendência que eu vou conversar um pouquinho com vocês para essas situações nos ajudar na tomada de ação para não deixar o problema acontecer. E desses a gente vai tirando alguns indicadores, tá? Por exemplo, então vamos lá. Dentro do processo de interpretação e avaliação, tem um valor fora do limite de controle, ou para cima ou para baixo, tomada de ação imediata, tá? Outra interpretação, que também é bem conhecida, 7 pontos, 7 resultados consecutivos, então, dentro da sua periodicidade, tá? Mas consecutivos de um lado da linha central.
ou para cima ou para baixo da linha central. Então, se eu tiver 7 valores consecutivos para cima ou 7 valores consecutivos para baixo, isso é um indicativo de tendência. E nos dá um indicativo muito grande de algum erro sistemático que está acontecendo ali, dentro do seu processo. E para a gente, o processo no laboratório é o nosso método de análise, tudo bem? Tanto que a carta de controle, ela já é muito conhecida em processos industriais, né? Os famosos CEPs. Pra gente, o processo de uma carta de controle é o método de análise. Então, quando a gente fala que a gente tem 7 valores consecutivos para cima ou para baixo da minha linha central, ele tá te falando, olha, toma cuidado porque você pode estar com algum problema relacionado principalmente a erro sistemático. Seus valores sempre dão acima ou seus valores sempre dão abaixo. E lembra daqueles números mágicos, né, da incerteza da estatística aplicada à qualidade analítica? Triplicata, setuplicata, 20 observações, né? É o número de observações que vai nos dando a ideia de que aquilo ali tá se mantendo, por isso ele pode dar problema, tá? Então, a gente ter esses valores consecutivos para cima ou para baixo pode dar esse indicativo. E aí, Tati, mas aí como é que eu tomo alguma decisão? Baseado nas suas informações junto com esses resultados. Então, o que acontece? Aí a gente vai avaliar os dias, nós vamos avaliar quem fez, os analistas, nós vamos avaliar se houve algum tipo de manutenção preventiva no equipamento ou corretiva, alguma troca de insumos, de materiais. Aí vai depender, quanto mais você conhecer o seu método de análise, mais fácil vai ficar para olhar para esse conjunto de dados e acender aquela lampadinha para falar, ó, pode ser isso. Por exemplo, esse resultado, essa análise é feita só às segundas-feiras. E aí, toda vez que a gente faz a análise na segunda-feira, a gente chega, prepara uma solução nova e analisa. E aí, vocês podem linkar que toda segunda-feira é só o analista X que está no laboratório. E essa análise, quando esse analista saiu de férias, é só umas observações, exemplos, tá? Aleatórios. Ele saiu de férias, outra pessoa veio e o resultado caía para baixo, né? Ou ficava aleatório. Porque o que a gente espera de comportamento numa carta de controle? Uma distribuição aleatória ao longo da sua linha central de referência, né? Isso voltado ali para o Schwartz, que é o mais conhecido nosso aí do laboratório, do dia a dia. Então, quanto mais aleatório esses pontos estiverem plotados na sua carta, mais harmonioso tá o uso desse método na rotina, tá? É esse o indicativo que a gente tem. Então, se eu tiver esses 7 pontos acima ou 7 pontos abaixo, é também um sinal de alerta e você precisa parar para entender o que está acontecendo, tá? Porque o que está acontecendo ali com aquela amostra de controle pode estar acontecendo com uma amostra desconhecida, certo? Então, fica de olho. Bom, outro ponto para a gente poder olhar, né? Outra observação para a gente fazer ali. Então, outra característica seria 7 valores consecutivos. E o consecutivo, gente, de novo, tá dentro da periodicidade. Então, se eu uso as minhas amostras de controle e eu entro com ela, né, diariamente, então, a minha linha de baixo da carta de controle, né, o meu eixo X ali, é a periodicidade. E tem que ser consecutivo. Então, se eu fiz uma análise hoje, deu acima. Vou fazer uma análise amanhã, ela deu para baixo? Não é consecutivo, né? Respeitando os valores acima, tá? Então, o dia 1 e o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7 são consecutivos, tá? E aí, a gente consegue ver isso. Se a gente quebra esse comportamento, tá tudo bem e a gente não entra nessa condição de tendência, tá?
Outro ponto seria 7 valores consecutivos também, com comportamento ascendente ou descendente, crescente, decrescente, tá? E por que isso é importante? E isso nos dá uma ideia muito bacana, até mesmo relacionada à estabilidade de amostra. Então, ou estabilidade da sua solução. Então, você está usando, você prepara a sua solução cheque, por exemplo, analisa ela hoje, armazena, analisa ela amanhã, armazena. Se você começar ao longo do tempo perceber um comportamento ou ascendente ou decrescente consecutivo, ela já pode estar te dando um indicativo de que você está perdendo aquela solução, né? E as duas formas pode ser perdendo a solução. E com o tempo, a gente começa a ter o indicativo de qual é um prazo de validade de uma determinada solução. Então, a minha solução de cheque, que a gente até recebe bastante, né? Depois que a gente faz o desenvolvimento de um método. Olha, esse cheque, ele vai durar quanto tempo? Né? Ou a minha curva tem validade de quanto tempo? E o nosso aliado para isso é a carta de controle, que aí lá a gente vai plotando e vai avaliando esse comportamento para entender que dali um tempo a sua carta de controle vai ser o reflexo do seu método. E ela vai te falar assim, ó, a sua solução tem prazo de validade de 7 dias. A sua solução aguenta tanto tempo. O seu analista X precisa de retreinamento. O seu equipamento, você precisa trocar o insumo X após tanto tempo. E quem vai te dar essa informação é o gráfico da sua carta de controle, mais o seu histórico que vem junto com o resultado. Por isso, gente, que é muito importante a gente plotar ali na carta de controle a informação das tomadas de decisão. E também das intervenções que você está fazendo, ou no seu método, ou no seu equipamento, e assim por diante. Porque aí você vai tirar o histórico. Por exemplo, vou citar para vocês, quando eu fiz o mestrado na carta, eu busquei um método que era por cromatografia, e era um método que ele não tinha uma periodicidade tão grande, né? Então, como era fiscalizador o laboratório, a periodicidade de análise dele era mais espaçada. Então, a gente não tinha amostras de controle todos os dias, né? Tinha algumas vezes por semana. Então, o que a gente fez, e cada vez que eles faziam análise, eles passavam uma curva de calibração. Então, eu fui puxando todos os históricos de checagem e plotei em cartas para entender o comportamento durante um período de 2 anos. E nesses 2 anos, como lá eles faziam os registros todos certinhos nos logbooks de equipamento, quando foi trocado gás, quando foi trocado liner, quando que foi feita a manutenção, troca de coluna, era tudo muito bem registrado, a gente conseguia linkar tudo que aconteceu nesse gráfico de controle, né, nessa carta de controle, ao longo de 2 anos, os pontos que sairiam fora dessa carta contínua estava vinculada a essas alterações. Porque quando a gente altera essas condições, muito provavelmente você vai ter que colocar uma curva de calibração nova. E aí você entra com uma condição de cheque. A gente conseguiu perceber várias tendências relacionadas a comportamento de solução nova de padrão. A gente até tem, nesses processos de interpretação de carta, um termo que a gente usa muito, que é o efeito de segunda. Então, a gente começa com uma concentração bem boa, assim, um pouco acima da média, e ao longo da semana o uso dessa solução, dessa análise dessa solução, começa a cair. E aí, na segunda-feira, a solução nova volta a subir, e assim por diante. Então, a gente começa a entender o comportamento dessa carta ao longo do tempo. E isso, gente, é exercício que a gente vai fazendo ao longo do tempo, para entender essa ascendência, essa descendência, esse efeito de segunda, né? Efeito de sexta também tinha, né? E assim por diante.
Então, muito importante observar o comportamento do seu gráfico para identificar isso que eu tô te falando. A gente tem mais 2 pontos que devem ser considerados como avaliação de tendência, que seria, eu tenho 3 valores consecutivos, sendo que 2 desses estão acima ou abaixo dos limites de atenção. Lembra que é assim, ó, a gente tem a média, que é a minha linha central, que é o meu valor esperado. E aí, um cuidado, que eu acho que eu cheguei até a falar em alguma live para vocês, que é o seguinte, no período preliminar de construção da carta de controle, eu preciso tomar cuidado para garantir que aquelas 20 observações representem a forma como eu vou usar esse método na rotina. E aí, se eu tenho, como no caso de Schwartz, se eu tenho as 20 observações e o meu resultado esperado é 20, se essa média já ficou em 30, cara, toma cuidado, porque você já vai começar com a sua carta errada. Então, entenda se você já não teve problema no período preliminar, porque a sua linha central, ela deve ficar o mais próximo possível do seu valor teórico esperado, se aquela solução foi preparada corretamente, tá? Então, a linha central é a nossa referência. Aí, a carta de controle, ela é construída a partir de desvios padrões. Por isso que a gente tem um número de observações tão grande, né? 20 observações para representar esse método ao longo do tempo. Então, a gente vai tirar a média e o desvio padrão dessas 20 observações. E aí, nós vamos construir as linhas de atenção, que são 2 vezes o desvio padrão, média, mais 2 vezes o desvio padrão, média, menos 2 vezes o desvio padrão. Esse é o meu intervalo, né, de atenção. E os de controle são 3 vezes. Média mais 3 vezes o desvio padrão, média menos 3 vezes o desvio padrão. Então, se eu tiver 3 valores consecutivos, sendo que 2 deles estão acima da minha linha central ou abaixo, dentro dos meus limites de atenção, eu também preciso tomar cuidado e entender, porque o meu próximo valor pode estar fora, tá? Pode sair ali do meu conjunto de controle. E a gente tem também 10 de 11 valores consecutivos de um lado da linha central. Então, se eu tiver 11 valores consecutivos, 10 deles estiverem acima ou abaixo da minha linha central, também é um indicativo de que você pode estar tendo problemas que vai te gerar efetivamente, potencial, né? Problema potencial, que daqui a pouco ele aparece e você vai ter que tomar uma decisão, tá? E quando eu estou falando de uma carta de controle de uma amostra de controle, ou seja, não é de um padrão. Bom, acho que eu entendi, Kelly, é assim, se a gente tá falando de uma amostra de controle que eu tenho conhecido o valor e você sempre vai monitorar aquele valor, dá para trabalhar com a carta de Schwartz. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de soluções padrão, cheque de curva, ou até mesmo amostras fortificadas, que eu sempre vou colocar aquela concentração para ser monitorada, eu posso trabalhar com a carta de Schwartz. Quando a gente fala de fazer replicatas, e aí o valor final não necessariamente me interessa, porque o que eu tô querendo saber, o objetivo de fazer a amostra de controle de duplicatas, por exemplo, é entender o quanto os meus resultados são estatisticamente iguais, analisando a mesma amostra mais do que uma vez, eu não aplico a Schwartz. Porque a Schwartz, a linha central é a minha concentração esperada. Então, na Schwartz eu monitoro tanto precisão quanto exatidão, tá? Nas cartas de duplicatas, que as concentrações não são conhecidas, eu monitoro a precisão do método, o comportamento daquele método frente a duas análises da mesma coisa, né? A mesma análise 2 vezes da mesma coisa. Tudo bem? Acho que era isso, Kelly.
Tati, quando tenho 2 valores acima ou abaixo do limite de atenção, devo ter ação imediata ou a ação é quando tiver o terceiro acima do limite de atenção? Boa, Célia! O que acontece? Pra gente, na carta de controle, a gente tem os limites acima ou abaixo dos limites de controle, são situações que a gente tem que agir imediatamente. As situações de tendência, quando chega nessas condições que eu comentei aqui para vocês, ela já é considerada necessário uma tomada de ação, tá? Então, o seu resultado, ele pode sim estar comprometido, tudo bem? O que acontece é que a gente vai acompanhando isso. Chegou ali, por exemplo, nos 7 valores consecutivos. Se eu cheguei no 7, até aquele ali, eu poderia liberar a amostra. O 8º já não. Então, aí eu tenho só que tomar cuidado com isso, tá? Porque a análise de tendência é para a gente se antecipar nas tomadas de ações. Acho que é isso aí que você perguntou para mim, né? Tenho 2 valores acima ou abaixo, devo tomar ação imediata ou a ação é quando tiver o terceiro acima? Pelas regras de tendência, na hora que eu chego nessa condição, é porque eu já preciso tomar uma ação, tá bom? Para não esperar o próximo, beleza? Tudo bem? Gente, é assim, ó, a parte de carta de controle, a gente tenta bater um papo aqui, mas você vê que eu fico, né, tentando esboçar e tal, mas eu queria só avisar vocês que eu já tô preparando um material pra gente poder trabalhar com vocês, aprofundar um pouquinho mais dentro dessa interpretação de cartas de controle, porque eu acho que vale muito a pena. Ali nos laboratórios, porque ela tem que se tornar uma ferramenta aliada para as tomadas de decisão, né? Para a gente entender o comportamento da rotina, para justificar uma solicitação nova, né? Até aqui dá para ir, até aqui não dá mais. E o que acontece muito é que a gente faz, às vezes, a carta de controle ficar bonita. E ela não precisa ficar bonita. Ela precisa ficar real para te ajudar a defender algumas considerações que tem ali no laboratório, né? Se ela tiver sempre boa, sempre bonita, parece que você não tem nenhum tipo de problema. E a gente sabe que na realidade isso não acontece muito, né? A gente resolve problemas diariamente e isso é a rotina de uso do método, tá? Bom, então o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Espero que eu tenha atendido aí as respostas. Fiquem muito à vontade para mandar mais questões nos direct, né, lá pra gente, que as meninas me repassam tudo. Se ficou alguma coisa que não entendeu muito bem, pode mandar lá. Ou também, se quiser sugerir mais conteúdos para o nosso Qualitate, fiquem muito à vontade, tá bom? Muito obrigada por mais uma quarta-feira aqui de qualidade analítica. Eu vou fazer uma volta rapidinho, porque eu adorei aqui a pergunta do Dimas. Ô, Dimas, é rapidinho. A responsabilidade de avaliar a carta é do analista ou do gerente? Essa pergunta foi sensacional. Dimas, é o seguinte: quem faz a análise responde pela carta de controle. O que acontece é que, como a gente tem a periodicidade dessa carta, ao longo do tempo a gente vai quebrando ela em interpretações, né? Para que ela não fique muito poluída de informações, né? Vamos supor, a carta de controle ela é contínua. Então, o que acontece é que a gente estipula alguns períodos de análise crítica geral dessa carta. Então, ao meu ver, tá? Porque aí cada laboratório tem uma organização e eu vou respeitar isso. Mas, se você tá fazendo a análise, você é responsável pelas amostras de controle e pelas amostras em batelada. Então, a tomada de decisão imediata de liberar uma amostra desconhecida ou não
tá com quem tá fazendo análise. E isso tá intimamente relacionado com o analista, com o cara que tá ali, com a pessoa que tá ali à frente. O que acontece é que a gente tem o acompanhamento, que são as análises críticas periódicas, para entender o que tá acontecendo. E são nessas oportunidades que um gerente pode estar entendendo, né? Um superior pode estar entendendo o comportamento e as fragilidades daquele método frente àquela plotagem de cartas. Beleza? Desculpa, mas é que eu achei a pergunta muito mara. Tá bom? Qualquer coisa pode mandar mais. Por hoje eu tô ficando por aqui. Muito obrigada e até quarta-feira. Tchau!